Esse não é o canal oficial. O link do vídeo completo vai estar na descrição. A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam, eram reclamões, né? Nada estava bom. Aí a geração... Verdade. Ó, Nada, azar, era o hard, né? Nada tava contente, Pois é, caramba. Os povo- caras eram escravos lá no povo Egito. emburrado, né, meu? Escravos, cara. A gente devia ter ficado lá. Eu falei pra você. né? Pois é, saudade do melão. Pô, Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto, tal, aquela geração morre, vem a geração de Josué. mas também Moisés estava perdidaço lá também no Moisés deserto. não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe, Deus ele deu uma graça para Moisés. Eu tenho certeza que foi isso, porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. Os povos né? reclamando. Então ele viu a terra prometida, ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquilo que Josué vai entrar, tal. Então, olha, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu, ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar. Pronto, acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá, né? Então, acho que foi um presente para Moisés, né? Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração, ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. Eu pagar pelos pecados do meu pai, pois do é, meu avô? eu vou te explicar isso. Então, tá lá. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Então, Josué tá na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda ele geração? já era a primeira, né? Era a primeira geração? Primeira, sim. Nasceu no deserto. Tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que não teve. Então, ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo, tal. Aí, o que o Josué vai fazer? Tudo certinho, ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai fará maravilhas no meio de vós. Josué 3,5. Então, ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão, ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você, ele vai atacar. Aí, depois que ele busca a santificação, você inverte o dígito, né? Josué 3,5, Josué 5,3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. No momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse do inimigo, tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com espada desembainhada na mão, ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Esses daqui, essa geração, é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então, o que Josué faz? Josué 6,10. Vocês não vão falar nada. Não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para todo mundo ficar mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos de murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai, o filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, sim. o filho do filho. O pai é mentiroso, o filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece, é o pecado hereditário. Aí, imagina só, primeira volta, segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, meu, tá doendo minha joanete, é que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar, mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Detalhe, que a gente se pauta em Êxodo, né, capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, os filhos até terceira e quarta geração. O texto continua. Mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. 1000 gerações que fazem a minha vontade. Então vamos pensar que 4, é 3 a 4, vamos pensar 4 é a vontade de Deus de te amaldiçoar. Né? E por que 1000... Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Então, vamos supor que 4 fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. Tá. E 1000 a vontade de Deus de te abençoar. Né? Se você transformar isso aqui em matemática, Deus ele quer te abençoar 99,6%
e te amaldiçoar 0,4%, não é nem 0,5%, e você retém 0,4%, porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso, fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então, uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus ele quer te abençoar, 99,6. E aí, se você pegar um texto de Ezequiel 18, a partir do verso 18, está escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são então textos que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? Não são? Parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Né? Então eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, seu pai mentia, você mente. Seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Né? Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. Porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por por um pecado do meu pai ou do meu avô, coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois mas Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Ah, seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... Porque se vende essa ideia. Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né? E fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Né? Então ele deforma os valores. Então, desculpa. Não, eu ia só concluir. Pode concluir. Tá? Deuteronômio 30, de 15 a 20, está muito claro. Deus está falando, eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Tá. Você escolhe, a escolha é sua. Né? Então, o seu livre-arbítrio vai escolher aquilo ali. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Você que escolhe. Mas e como explicar uma geração copiando a geração anterior? Por exemplo, o pai tem problema de bebida, o filho tem problema de bebida, aí a outra geração, o filho desse filho tem problema de bebida. É só uma coincidência ou é o tipo de uma maldição que é passada de pai para filho? Não vejo maldição. Tem uma predisposição genética, tem um patrimônio genético que vai favorecer e tem a imitação. O filho imita o pai, imita. O pai é um modelo, uma referência. O pai mente, o filho vai mentir. Se o pai é mulherengo, né, o filho tem uma tendência de ser mulherengo, né? Então ele vai imitar. O pai é uma referência para ele. E aí vai perpetuando, vai passando de geração para geração aquilo. Até alguém que quebra essa corrente, né? E quebrar a corrente é uma decisão? Ou a pessoa ela já tem essa predisposição a quebrar essa corrente, ela só precisa... É uma decisão. Quer ver um exemplo? Vamos supor que no exército, ou na faculdade, eles vão passar o trote no calouro e tal, e aí o cara penou com aquilo. Aí no ano seguinte, em vez dessa turma que ficou represando o ano inteiro com raiva, né, puxa, o que eu fui, eu vou me vingar, vou fazer no outro, ele faz diferente. Ele recebe os calouros, sei lá, com flores nas mãos, com abraços, sejam bem-vindos. Ele quebrou a corrente. Aquela geração que foi bem acolhida vai acolher o outro, e assim por diante. Entendi. É uma corrente do bem.